Antes que os nomes de Atenas e Esparta fossem pronunciados com reverência pelos poetas, antes que Alexandre atravessasse desertos perseguindo os limites do mundo conhecido, e antes que filósofos questionassem a própria natureza da existência sob o sol brilhante da Ática, havia no mar Egeu um conjunto disperso de ilhas e planícies, onde povos esquecidos pelo tempo lançavam silenciosamente as primeiras pedras sobre as quais se ergueria aquilo que hoje chamamos de civilização grega. E compreender a história da Grécia exige retornar a esse período distante, quando os minoicos, habitantes da ilha de Creta, navegavam por águas desconhecidas, guiados pelas estrelas e pelos ventos sazonais, construindo palácios labirínticos, adornados por afrescos vibrantes que retratavam touros sagrados, sacerdotisas envoltas em cerimônias misteriosas e paisagens marinhas que revelavam uma íntima ligação com o oceano que os cercava, enquanto suas embarcações transportavam azeite, cerâmica e metais para terras tão distantes quanto o Egito e o Levante, fazendo do mar não uma barreira, mas uma estrada líquida por onde circulavam riquezas, crenças e influências culturais. A civilização minoica, florescendo aproximadamente entre 3000 e 1450 a.C., desenvolveu uma sociedade cuja escrita, conhecida como linear A, permanece indecifrada até os dias atuais, transformando cada fragmento arqueológico em uma espécie de sussurro incompleto, vindo de um passado que insiste em preservar parte de seus segredos, enquanto os corredores do Palácio de Knossos, com suas múltiplas salas e complexas estruturas administrativas, sugerem a existência de um mundo organizado, sofisticado e possivelmente menos voltado para a guerra do que muitas civilizações contemporâneas, permitindo que a arte assumisse papel central na vida cotidiana e que figuras femininas ocupassem posição de destaque nos cultos religiosos, circunstância que levou diversos estudiosos a considerar a possibilidade de que antigas deusas associadas à fertilidade, à natureza e aos ciclos da vida exercessem grande influência espiritual entre os habitantes de Creta, cuja prosperidade parecia nascer tanto da habilidade marítima quanto da capacidade de transformar o comércio em instrumento de estabilidade e crescimento. Enquanto Creta prosperava sob o ritmo constante das marés e das trocas comerciais, a Grécia continental testemunhava o surgimento de uma realidade muito diferente, pois por volta de 1600 a.C., os micênicos começaram a erguer centros palacianos fortificados em regiões como Micenas, Tirinto e Pilos, estabelecendo uma sociedade profundamente marcada pela hierarquia, pela disciplina militar e pela autoridade de reis que governavam extensas redes de camponeses, artesãos e guerreiros através de complexos sistemas administrativos registrados em tábuas escritas em linear B, uma forma arcaica da língua grega que seria posteriormente decifrada pelos estudiosos modernos, revelando detalhes preciosos sobre a distribuição de recursos, a organização econômica e a centralização do poder, enquanto muralhas ciclópicas protegiam as cidades e tumbas monumentais, em forma de colmeia, testemunhavam a importância atribuída à memória dos governantes e à perpetuação de sua grandeza, mesmo após a morte. Os micênicos absorveram diversos elementos culturais dos minoicos, incluindo técnicas de navegação, aspectos religiosos e determinadas formas artísticas. Porém, reinterpretaram esse legado segundo seus próprios valores, transformando um universo essencialmente comercial em uma civilização orientada pela guerra, pela honra e pelas alianças frágeis entre chefes regionais, sendo justamente
nesse ambiente de rivalidades aristocráticas que nasceriam as tradições orais que, séculos mais tarde, inspirariam as epopeias atribuídas a Homero, fazendo com que personagens como Agamenon, Aquiles, Ulisses e Helena ocupassem um espaço ambíguo entre mito e realidade histórica, já que escavações arqueológicas realizadas em regiões como Hisarlik, na atual Turquia, revelaram evidências de destruições violentas ocorridas aproximadamente no período em que a tradição situava a Guerra de Troia, sugerindo que, por trás dos versos imortais preservados pela memória coletiva, talvez existissem conflitos reais envolvendo potências do mundo egeu e cidades da Anatólia. Por volta de 1200 a.C., contudo, esse universo construído ao longo de séculos começou a ruir de maneira dramática, pois tanto os centros micênicos quanto os remanescentes da influência minoica sofreram colapsos cujas causas continuam sendo objeto de intenso debate entre os historiadores, envolvendo hipóteses que incluem invasões externas, guerras internas, terremotos devastadores, crises econômicas e alterações climáticas que teriam comprometido sistemas agrícolas já pressionados pelo crescimento populacional, provocando o abandono de palácios, o desaparecimento das escritas utilizadas pelas elites administrativas e o enfraquecimento das redes comerciais que durante gerações haviam conectado diferentes regiões do Mediterrâneo Oriental, encerrando não apenas a trajetória de duas civilizações extraordinárias, mas também inaugurando um período de profundas transformações que obrigaria os povos gregos a reconstruírem sua identidade a partir das ruínas de um passado cuja glória sobreviveria principalmente através das histórias transmitidas pela voz daqueles que se recusaram a permitir que a memória desaparecesse completamente. O colapso do mundo micênico não aconteceu como o apagar repentino de uma chama ao sabor do vento, mas como a lenta deterioração de uma tapeçaria construída ao longo de gerações, cujos fios começaram a se romper, um após o outro, até que fortalezas antes consideradas inexpugnáveis foram abandonadas. Palácios transformaram-se em ruínas silenciosas e comunidades inteiras viram desaparecer as estruturas que organizavam suas vidas, enquanto causas diversas, como conflitos internos, invasões de povos estrangeiros, terremotos devastadores e crises econômicas, convergiam para mergulhar a Grécia em um período que os historiadores mais tarde chamariam de Idade das Trevas. Uma época marcada pela ausência de registros escritos, pela redução drástica do comércio mediterrâneo e pelo declínio demográfico, mas que, apesar da aparente esterilidade cultural observada à primeira vista, escondia sob sua superfície as transformações que tornariam possível o nascimento de uma nova identidade grega, moldada não pela abundância dos antigos palácios, mas pela capacidade de sobreviver à perda, ao isolamento e à incerteza. Com o desaparecimento das elites administrativas que controlavam os centros palacianos, a escrita linear B deixou de ser utilizada e o conhecimento que durante séculos fora preservado em tábuas de argila dissolveu-se no esquecimento, obrigando as comunidades dispersas a depender quase exclusivamente da memória humana como instrumento de continuidade cultural, enquanto pequenas aldeias rurais substituíam as antigas cidades fortificadas e a vida passava a girar em torno da agricultura de subsistência, da criação de animais e dos laços familiares que garantiam proteção em tempos instáveis, ao mesmo tempo em que a escassez do bronze incentivava a adoção gradual do ferro para a fabricação de ferramentas e armas, alterando práticas econômicas e militares que definiriam os séculos seguintes, numa realidade muito distante do esplendor anteriormente associado aos reis micênicos, mas que ainda assim preservava discretamente elementos fundamentais do passado através de histórias repetidas ao redor do fogo, em cerimônias religiosas e nas reuniões coletivas que davam sentido
a existência daqueles que haviam herdado um mundo em ruínas. Foi justamente nesse cenário de silêncio documental que a tradição oral adquiriu importância extraordinária, pois homens conhecidos como aedos assumiram a responsabilidade de preservar e transmitir as lembranças de feitos heróicos, genealogias antigas e narrativas sobre reis, guerras e intervenções divinas, recriando constantemente essas histórias conforme o público, o contexto e as necessidades emocionais de cada comunidade, fazendo com que a fronteira entre história e mito se tornasse cada vez mais tênue e permitindo que valores como coragem, honra, lealdade e aceitação do destino permanecessem vivos mesmo na ausência de instituições centralizadas, enquanto personagens inspirados em figuras do passado micênico continuavam a existir na imaginação coletiva, até serem finalmente registrados séculos mais tarde nas epopeias atribuídas a Homero, cuja força narrativa não residia apenas no entretenimento proporcionado aos ouvintes, mas também na capacidade de oferecer modelos de comportamento e um sentimento compartilhado de pertencimento a um legado comum que transcendia as divisões geográficas entre as diversas comunidades gregas. Embora a expressão Idade das Trevas sugira uma interrupção absoluta do progresso humano, a arqueologia moderna demonstra que esse período foi também um tempo de adaptação gradual e de preparação silenciosa para profundas mudanças futuras, pois ao longo dos séculos, pequenas aldeias começaram a crescer lentamente, novas formas de organização social surgiram, estilos mais elaborados de cerâmica apareceram em diferentes regiões, e os contatos com povos estrangeiros foram sendo restabelecidos de maneira progressiva, permitindo a circulação de técnicas, objetos e influências culturais que contribuiriam para o renascimento do mundo helênico. De modo que aquilo que inicialmente parecia representar apenas decadência, revelou-se, na verdade, uma longa travessia entre dois universos distintos, durante a qual a Grécia abandonou os últimos vestígios das antigas civilizações palacianas para construir, a partir da memória preservada por gerações anônimas, as bases de uma nova era caracterizada pelo surgimento das polis, pelo retorno da escrita e pelo florescimento de uma civilização que transformaria para sempre a história do pensamento, da política e da cultura no mundo ocidental. Após séculos marcados pela fragmentação e pela persistência silenciosa da tradição oral, sinais de renovação começaram a surgir em diferentes regiões do mundo grego. Não como uma transformação súbita, capaz de apagar imediatamente as dificuldades herdadas do passado, mas como um lento despertar coletivo em que pequenas aldeias ampliavam suas populações. Antigos caminhos comerciais voltavam a ser percorridos, e líderes locais assumiam papéis cada vez mais definidos na organização das comunidades, enquanto a memória dos heróis cantados pelos aedos permanecia viva e oferecia às novas gerações um senso de continuidade histórica que ajudava a unir povos espalhados entre montanhas, vales e ilhas do mar Egeu, permitindo que os gregos começassem gradualmente a reconhecer em si mesmos elementos compartilhados de língua, costumes religiosos e tradições ancestrais, que mais tarde formariam a base do que seria entendido como identidade helênica. Uma das transformações mais decisivas desse período ocorreu quando os gregos entraram em contato com os fenícios, navegadores experientes que dominavam importantes rotas comerciais do Mediterrâneo e utilizavam um sistema de escrita simples e funcional, cuja adaptação pelos gregos resultou na criação de um alfabeto inovador que incorporava não apenas consoantes, mas também vogais, facilitando significativamente o aprendizado e permitindo que o ato de registrar pensamentos
deixasse de ser privilégio restrito a burocracias palacianas, para tornar-se ferramenta acessível a um número maior de cidadãos instruídos, circunstância que favoreceu a preservação definitiva das epopeias transmitidas oralmente durante gerações, bem como o registro de leis, tratados religiosos e reflexões que impulsionariam o desenvolvimento intelectual do mundo grego nas épocas seguintes. Ao mesmo tempo em que a escrita retornava, comunidades anteriormente dispersas consolidavam formas mais complexas de organização política e social, dando origem às primeiras polis, entidades que ultrapassavam a simples definição de cidade e representavam verdadeiras comunidades de pertencimento, nas quais religião, administração, defesa militar e participação cívica se encontravam profundamente interligadas, enquanto espaços públicos, como a ágora, passavam a desempenhar papel central na vida cotidiana, ao reunir comerciantes, magistrados, artesãos e cidadãos em torno de debates, negociações e decisões coletivas, e templos dedicados aos deuses tutelares reforçavam a percepção de que a proteção divina acompanhava o destino de cada comunidade, criando laços emocionais intensos entre os habitantes e a terra que ocupavam, ainda que essas mesmas polis permanecessem politicamente independentes e frequentemente rivais entre si. Nesse contexto de expansão e reorganização, a religião assumiu formas mais estruturadas e os deuses olímpicos passaram a ocupar posição central na imaginação coletiva dos gregos, com Zeus, Hera, Atena, Apolo e outras divindades recebendo atribuições específicas e sendo homenageados através de festivais que combinavam sacrifícios, procissões, apresentações artísticas e competições atléticas, transformando celebrações religiosas em importantes instrumentos de integração cultural capazes de reunir indivíduos provenientes de diferentes regiões, enquanto práticas como os Jogos Olímpicos fortaleciam a percepção de que, apesar das rivalidades políticas e militares que frequentemente separavam as polis, existia um patrimônio simbólico comum, sustentado pela partilha de mitos, valores e rituais ancestrais que reforçavam a ideia de pertencimento a uma mesma civilização. O crescimento populacional e a limitação das terras férteis também estimularam movimentos de colonização que levaram grupos gregos a fundar novas cidades em áreas tão diversas quanto o sul da Itália, a Sicília, a costa do Mar Negro e determinadas regiões do norte da África, estabelecendo redes comerciais dinâmicas que ampliavam a circulação de produtos, conhecimentos técnicos e influências culturais, sem romper os vínculos religiosos e identitários com as cidades de origem, de modo que o mundo grego deixava gradualmente para trás o isolamento característico dos séculos anteriores e se projetava para além do Egeu, com renovada confiança, impulsionado pela convicção de que a herança recebida dos antigos heróis não representava apenas uma lembrança do passado, mas também um chamado para construir um futuro no qual memória, inovação e ambição coletiva caminhariam lado a lado na formação de uma das civilizações mais influentes da história humana. Entre as centenas de pólios que floresciam no território grego durante o período arcaico, duas cidades acabariam assumindo papéis tão marcantes e distintos que suas trajetórias passariam a simbolizar visões opostas sobre a própria natureza da vida em sociedade. Pois, enquanto Esparta moldava seus cidadãos segundo ideais de disciplina coletiva, austeridade e excelência militar, Atenas construía gradualmente uma identidade baseada no comércio marítimo, na valorização da palavra e na participação política, fazendo com que cada uma delas desenvolvesse instituições, costumes e formas de educação
que refletiam concepções profundamente diferentes acerca do dever, da liberdade e do significado de pertencer a uma comunidade, ainda que ambas compartilhassem a mesma herança religiosa, a mesma língua e a memória comum dos heróis celebrados pelas tradições épicas que atravessavam gerações. Situada na região da Lacônia, Esparta organizou sua existência em torno da necessidade permanente de preservar a estabilidade interna e garantir o domínio sobre os ilotas, população submetida que trabalhava as terras e sustentava economicamente a elite guerreira espartana, circunstância que levou a cidade a desenvolver uma estrutura social rígida, composta pelos esparciatas, cidadãos de pleno direito dedicados à guerra, pelos periecos, homens livres envolvidos em atividades comerciais e artesanais sem participação política efetiva, e pelos próprios ilotas, cuja condição de dependência alimentava um estado contínuo de vigilância e prontidão militar, transformando a defesa da polis não apenas em responsabilidade coletiva, mas na própria razão de existir do sistema espartano, no qual a sobrevivência da comunidade era considerada superior aos interesses individuais. A formação dos cidadãos espartanos começava ainda na infância, através da agogê, um sistema educacional controlado pelo Estado e retirava os meninos do convívio familiar para submetê-los a um rigoroso processo de treinamento físico, resistência emocional e disciplina absoluta, incentivando a capacidade de suportar fome, frio, dor e privação, em nome do fortalecimento do caráter guerreiro, enquanto valores como coragem, obediência e lealdade à cidade eram constantemente reforçados até a idade adulta, quando os homens passavam a integrar plenamente a vida militar e política da polis, ao mesmo tempo em que as mulheres espartanas, embora excluídas das instituições governamentais, desfrutavam de maior autonomia econômica em comparação com outras regiões da Grécia, administrando propriedades e recebendo educação física, sob a expectativa de contribuir para a formação de futuras gerações fortes e saudáveis que perpetuariam a continuidade do modelo espartano. Em contraste com esta realidade marcada pela disciplina e pela estabilidade conservadora, Atenas desenvolveu uma sociedade mais aberta às transformações provocadas pelo comércio, pelo contato com diferentes povos e pelo crescimento gradual da participação cidadã nos assuntos públicos, favorecida pela posição estratégica da Ática e pelo desenvolvimento do porto do Pireu, que se tornou um importante centro de intercâmbio econômico e cultural. Enquanto uma população composta por aristocratas proprietários de terras, comerciantes enriquecidos, artesãos e trabalhadores livres passava a compartilhar o espaço urbano caracterizado pela presença da ágora, local onde negociações comerciais, discussões políticas e manifestações culturais se entrelaçavam de maneira dinâmica, criando um ambiente em que a capacidade de argumentar, persuadir e refletir criticamente sobre os problemas coletivos assumia importância cada vez maior na definição do ideal de cidadania ateniense. As diferenças entre Esparta e Atenas manifestavam-se também na educação e na forma como cada cidade compreendia o propósito da existência humana, pois enquanto os espartanos buscavam formar indivíduos preparados para sacrificar desejos pessoais em benefício da sobrevivência coletiva, os atenienses valorizavam o desenvolvimento equilibrado do corpo e do intelecto através do aprendizado da leitura, da música, da retórica e das práticas esportivas, acreditando que o cidadão ideal deveria participar ativamente da vida política e cultivar a capacidade de pensar, debater e julgar questões relacionadas ao bem comum, circunstância que transformou Atenas em terreno fértil para o florescimento artístico e filosófico que marcaria profundamente a história ocidental, ao passo que Esparta permaneceria como símbolo duradouro de disciplina, resistência e compromisso inabalável com os deveres impostos pela comunidade.
A transformação política de Atenas não ocorreu como resultado de um ideal abstrato, concebido de uma única vez por homens iluminados, mas nasceu das tensões concretas de uma sociedade profundamente desigual em que pequenos agricultores, esmagados por dívidas contraídas junto à aristocracia proprietária de terras, viam-se frequentemente obrigados a abandonar suas propriedades ou até mesmo vender a própria liberdade para quitar obrigações impossíveis de cumprir, enquanto o ressentimento popular crescia diante de uma estrutura de poder monopolizada por poucas famílias influentes, que controlavam magistraturas, tribunais e decisões fundamentais da cidade, criando um ambiente marcado pela instabilidade e pelo temor de que conflitos internos pudessem conduzir Atenas à guerra civil ou à ascensão de líderes autoritários capazes de impor a ordem pela força em detrimento da coesão comunitária. Foi nesse contexto delicado que surgiu a figura de Solon, aristocrata respeitado, encarregado de implementar reformas destinadas a restaurar o equilíbrio social sem destruir completamente os privilégios tradicionais das elites, promovendo medidas conhecidas coletivamente como seisarteia, expressão associada à remoção dos fardos que pesavam sobre os cidadãos endividados, através da abolição das dívidas que haviam conduzido muitos atenienses à escravidão, da libertação daqueles submetidos a essa condição por razões econômicas e da proibição futura dessa prática entre cidadãos da polis, ao mesmo tempo em que reorganizava a sociedade segundo critérios de riqueza e produção agrícola, reduzindo parcialmente a importância exclusiva do nascimento aristocrático como requisito para a participação política, e permitindo que setores mais amplos da população passassem a integrar determinadas instituições públicas. Embora as reformas de Solon representassem avanços significativos na tentativa de conciliar interesses conflitantes, elas não eliminaram completamente as tensões existentes entre ricos e pobres, nem satisfizeram integralmente as expectativas de grupos que desejavam mudanças mais profundas, circunstância que abriu espaço para o surgimento de Pisístrato, governante identificado pelos gregos como tirano não necessariamente pelo exercício cruel do poder, mas por ter alcançado a liderança fora das estruturas tradicionais, consolidando sua posição através do apoio popular e adotando medidas que incluíam a distribuição de terras, o incentivo a festivais religiosos e o fortalecimento da identidade cultural ateniense, preservando parte das transformações iniciadas anteriormente e contribuindo para a estabilidade temporária da cidade, ainda que o problema relacionado à concentração do poder permanecesse como questão central no debate político ateniense. A verdadeira reorganização democrática ganharia impulso sob a liderança de Clístenes, cujas reformas alteraram profundamente as bases do sistema político ao substituir antigas divisões tribais fundamentadas em vínculos aristocráticos por uma estrutura territorial composta por novas tribos integrando populações urbanas, costeiras e rurais, enfraquecendo redes tradicionais de influência e incentivando a construção de uma identidade cívica mais abrangente, além de instituir o Conselho dos 500, responsável pela preparação dos assuntos debatidos pela Assembleia Popular, ampliar a participação direta dos cidadãos nas decisões coletivas e estabelecer mecanismos como o ostracismo, prática que permitia o exílio temporário de indivíduos considerados potencialmente perigosos para a estabilidade do regime, demonstrando a preocupação constante dos atenienses em proteger suas instituições contra o ressurgimento de formas concentradas de autoridade. Apesar de seu caráter inovador e da importância histórica que posteriormente lhe seria atribuída, a democracia ateniense possuía limitações evidentes que impedem interpretações idealizadas sobre seu funcionamento, pois o conceito de cidadania permanecia restrito aos homens adultos nascidos de pais atenienses, excluindo mulheres, estrangeiros residentes e a vasta população escravizada
que sustentava parte significativa das atividades econômicas da polis, revelando as contradições de uma sociedade capaz de defender a participação política como valor fundamental, ao mesmo tempo em que negava essa possibilidade à maioria dos indivíduos sob sua influência, circunstância que torna a experiência ateniense simultaneamente admirável por sua originalidade institucional e reveladora das fronteiras históricas dentro das quais a noção de liberdade era concebida, demonstrando que os avanços políticos mais marcantes do passado frequentemente coexistiram com exclusões que refletiam os limites culturais de sua própria época. O século V a.C. colocaria à prova tudo aquilo que os gregos haviam construído ao longo de séculos de fragmentação, renascimento e disputas internas, pois uma ameaça oriunda do Oriente aproximava-se com força suficiente para apagar definitivamente a autonomia das polis e submeter suas tradições a um império cuja extensão parecia desafiar qualquer possibilidade de resistência, enquanto o Império Persa, governado por Dario I, expandia suas fronteiras através de uma combinação de poder militar, administração eficiente e integração de povos diversos sob a autoridade do grande rei, transformando-se na maior potência política do mundo conhecido e obrigando as cidades gregas a confrontarem uma questão inédita em sua história, a de saber se seriam capazes de superar rivalidades antigas para preservar aquilo que consideravam essencial à própria identidade helênica. A origem do conflito remonta à revolta jônica, iniciada em 499 a.C. nas cidades gregas da costa ocidental da Ásia Menor, regiões que, embora compartilhassem língua, religião e costumes com o restante do mundo grego, encontravam-se submetidas ao domínio persa e ao controle exercido pelos sátrapas, responsáveis pela administração imperial, circunstância que alimentava descontentamentos relacionados à perda de autonomia política e ao peso das obrigações tributárias, levando líderes locais, como Aristágoras, a buscar apoio entre as polis do outro lado do Mar Egeu, sendo Atenas e Erétria as cidades que responderam ao chamado e contribuíram para o ataque à cidade de Sardes, episódio que provocou profunda indignação em Dario I e transformou uma rebelião regional em motivo suficiente para justificar futuras campanhas punitivas, dirigidas diretamente contra aqueles que haviam ousado desafiar a autoridade persa. Em 490 a.C., a primeira grande expedição persa alcançou a Grécia e desembarcou nas planícies de Maratona, após devastar Erétria, colocando Atenas diante da escolha entre a submissão ou o enfrentamento de um inimigo numericamente superior e experiente em campanhas militares, enquanto estrategos atenienses, liderados por Milcíades, optavam por lançar um ataque direto através da falange hoplítica, formação compacta composta por cidadãos armados que lutavam lado a lado, sustentando grandes escudos e longas lanças, permitindo que disciplina, coordenação e conhecimento do terreno compensassem parcialmente a inferioridade numérica e culminassem numa vitória surpreendente que abalou o mito da invencibilidade persa e fortaleceu entre os gregos a convicção de que a defesa da liberdade coletiva justificava os maiores sacrifícios exigidos pela guerra. A derrota em Maratona não encerrou as ambições persas, pois, anos depois, Xerxes I retomou o projeto expansionista de seu pai, organizando uma campanha em escala monumental que mobilizou contingentes provenientes das mais diversas regiões do império e avançou rumo à Grécia através de pontes construídas sobre o Helesponto, despertando temor generalizado entre polis frequentemente divididas por interesses próprios, circunstância que favoreceu a formação de uma aliança temporária liderada por Esparta e Atenas, sendo a primeira responsável pela condução das operações terrestres e a segunda pela coordenação da resistência naval, enquanto episódios como a defesa heróica das Termópilas, sob o comando do rei Leônidas,
transformavam-se em símbolos duradouros da disposição grega de resistir até o fim diante da perspectiva de submissão política e perda da autonomia conquistada ao longo das gerações. A continuidade da guerra conduziu aos confrontos decisivos de Salamina e Plateias, nos quais estratégia, conhecimento geográfico e cooperação entre aliados desempenharam papel fundamental na reversão do aparente desequilíbrio de forças que favorecia os persas, pois Temístocles utilizou os estreitos canais marítimos de Salamina para neutralizar parcialmente a superioridade numérica inimiga e garantir uma vitória naval capaz de comprometer a logística da invasão, enquanto no ano seguinte as tropas gregas reunidas derrotavam definitivamente os contingentes remanescentes em Plateias, encerrando a ameaça imediata representada pelo Império Oriental e consolidando entre os helenos a percepção de que haviam defendido não apenas territórios específicos, mas um modo de vida associado à autonomia das polis, a participação cívica e a preservação de tradições compartilhadas que passariam a ocupar lugar central na memória coletiva da civilização grega. Com o afastamento definitivo da ameaça persa após as vitórias alcançadas em Salamina e Plateias, Atenas emergiu do conflito não apenas como uma cidade sobrevivente, mas como uma potência cuja influência política e militar se expandia rapidamente pelo mar Egeu, impulsionada pelo prestígio conquistado durante a resistência e pela força extraordinária de sua frota naval, circunstância que levou diversas polis insulares e costeiras a buscar proteção sob sua liderança através da criação da Liga de Delos em 478 a.C., uma aliança originalmente concebida para impedir futuras agressões persas, mas que gradualmente se transformaria em instrumento da supremacia ateniense, à medida que contribuições financeiras e militares fornecidas pelos aliados passavam a fortalecer, sobretudo, a posição da própria Atenas, alterando profundamente o equilíbrio de poder no mundo grego. Embora a Liga de Delos tivesse sido apresentada como uma associação baseada em interesses comuns e na defesa coletiva, a realidade revelou uma dinâmica cada vez mais assimétrica, pois muitas cidades optavam por substituir a participação militar direta pelo pagamento regular de tributos que eram administrados pelos atenienses, permitindo o fortalecimento contínuo da Marinha de Atenas e consolidando sua capacidade de impor decisões sobre aliados que encontravam dificuldades crescentes para abandonar a aliança sem enfrentar retaliações armadas. Enquanto a transferência do tesouro da Liga da Ilha Sagrada de Delos para Atenas simbolizava de maneira inequívoca a transformação daquele pacto defensivo num sistema imperial informal, através do qual recursos provenientes de diferentes regiões do Egeu passaram a financiar não apenas campanhas militares, mas também programas públicos e projetos monumentais destinados a exaltar a grandeza da cidade líder. Foi nesse contexto de prosperidade e expansão que se destacou a figura de Péricles, estratego cuja influência marcou profundamente a história ateniense durante grande parte do século V a.C., conduzindo reformas que ampliaram a participação dos cidadãos nas instituições democráticas, ao estabelecer remunerações destinadas àqueles que exerciam determinadas funções públicas ou integravam tribunais populares, medida que reduzia obstáculos econômicos à participação política e reforçava a ideia de que os assuntos da polis deveriam envolver um número mais amplo de cidadãos, enquanto a eclésia permanecia como espaço privilegiado de deliberação coletiva, e o Conselho dos 500 desempenhava papel essencial na organização das pautas submetidas ao debate público, consolidando um modelo de democracia direta cuja originalidade continuaria a despertar admiração e questionamentos ao longo dos séculos seguintes. A prosperidade econômica favorecida pelos tributos da Liga e pela intensa atividade comercial
permitiu ainda o desenvolvimento de um ambicioso programa de reconstrução urbana que transformou Atenas numa referência artística e arquitetônica sem precedentes, tendo como principal símbolo o Partenon erguido sobre a Acrópole, em homenagem à deusa Atena, estrutura concebida segundo princípios de equilíbrio, harmonia e refinamento estético, que expressavam não apenas devoção religiosa, mas também orgulho cívico e confiança na superioridade cultural da cidade, enquanto outras construções monumentais completavam um cenário urbano destinado a impressionar visitantes e reforçar entre os próprios habitantes a percepção de que viviam o auge de uma civilização excepcional, capaz de converter recursos materiais em manifestações duradouras de beleza e identidade coletiva. Entretanto, o esplendor que caracterizou o chamado século de Péricles convivia com contradições profundas que limitavam o alcance dos ideais democráticos proclamados pelos atenienses, pois a participação política permanecia reservada aos homens adultos reconhecidos como cidadãos, excluindo mulheres, estrangeiros residentes e uma numerosa população escravizada, responsável por sustentar parte significativa das atividades econômicas que possibilitavam o florescimento cultural da cidade, ao mesmo tempo em que o crescente controle exercido sobre os aliados da Liga alimentava ressentimentos entre outras polis preocupadas com a expansão do poder ateniense, fazendo com que a mesma Atenas celebrada como berço da democracia e da criatividade intelectual passasse também a ser percebida como centro de um imperialismo cuja ambição despertaria desconfiança e contribuiria para o surgimento das tensões que, em breve, conduziriam o mundo grego a um dos conflitos mais devastadores de sua história. O esplendor alcançado por Atenas durante o século de Péricles não se manifestava apenas na imponência de seus templos ou na eficácia de suas instituições políticas, mas, sobretudo, na extraordinária valorização do pensamento, da arte e da capacidade humana de investigar racionalmente os mistérios da existência, criando um ambiente intelectual singular em que cidadãos se reuniam nas ágoras para discutir questões públicas. Jovens eram instruídos na importância da retórica e da argumentação, e artistas encontravam incentivo para transformar pedra, palavras e melodias em expressões refinadas da experiência humana, circunstância que fez da cidade um centro cultural sem precedentes e estabeleceu fundamentos que influenciariam profundamente a formação daquilo que séculos mais tarde seria reconhecido como herança clássica do Ocidente. Na arquitetura e na escultura, os gregos desse período buscaram traduzir em formas visíveis os ideais de equilíbrio, proporção e excelência que orientavam sua compreensão do mundo, sendo o Partenon a manifestação mais emblemática dessa aspiração ao reunir precisão matemática, harmonia estética e significado religioso numa estrutura dedicada à deusa Atena, enquanto escultores como Fídias aperfeiçoavam técnicas capazes de representar o corpo humano com naturalidade e movimento, sem abandonar a idealização que associava a beleza física à virtude moral, produzindo obras destinadas não apenas à contemplação, mas também à afirmação dos valores coletivos de uma sociedade que via na perfeição formal uma expressão concreta da ordem racional presente no universo e na vida cívica. O teatro igualmente ocupava posição central na experiência ateniense, ao transcender a função de entretenimento e converter-se em espaço privilegiado de reflexão sobre dilemas éticos, responsabilidades políticas e limites da condição humana, permitindo que dramaturgos como Ésquilo explorassem as relações entre justiça divina e vingança através de narrativas grandiosas, enquanto Sófocles aprofundava os conflitos interiores de personagens dilacerados entre dever e afeto,
e Eurípides oferecia retratos mais inquietantes da fragilidade humana diante da dor, do preconceito e da violência, ao passo que Aristófanes utilizava a comédia como instrumento de crítica social e política, expondo contradições da própria Atenas com irreverência suficiente para demonstrar que uma sociedade verdadeiramente vibrante precisava preservar espaços destinados tanto ao questionamento quanto ao riso. Foi também nesse ambiente de intensa efervescência intelectual que floresceram os debates filosóficos responsáveis por redefinir a maneira como os seres humanos compreendiam conhecimento, moralidade e participação na vida coletiva, pois os sofistas passaram a ensinar técnicas de persuasão e argumentação úteis à democracia ateniense, defendendo frequentemente perspectivas relativistas acerca da verdade e da justiça, enquanto Sócrates percorria ruas e praças desafiando interlocutores através de perguntas destinadas a revelar incoerências ocultas sob certezas aparentemente inquestionáveis, sustentando que a busca sincera pelo conhecimento constituía requisito indispensável para o exercício da virtude e transformando sua própria existência num testemunho da convicção de que o compromisso com a verdade deveria prevalecer mesmo diante da incompreensão, da hostilidade e da ameaça representada pelos julgamentos humanos. Os desdobramentos do pensamento socrático encontrariam continuidade nas obras de Platão e Aristóteles, filósofos cujas reflexões estabeleceram alicerces duradouros para áreas tão diversas quanto ética, política, metafísica e lógica, pois enquanto Platão propunha a existência de um mundo das ideias perfeitas, acessível por meio do esforço filosófico e da educação da alma, Aristóteles direcionava sua atenção para a observação concreta da realidade, buscando compreender fenômenos naturais, classificar formas de governo e identificar princípios capazes de orientar a vida prática segundo critérios de equilíbrio e excelência moral, demonstrando que a grandeza cultural da Grécia clássica não resultava apenas de conquistas militares ou prosperidade econômica, mas da extraordinária disposição de seus pensadores, artistas e cidadãos para formular perguntas difíceis sobre a natureza da justiça, o sentido da felicidade e as responsabilidades inerentes à convivência humana, deixando um legado intelectual cuja influência atravessaria milênios, muito além das fronteiras do mundo helênico. A Guerra do Peloponeso não surgiu de um único desentendimento, nem pode ser explicada apenas pela rivalidade entre duas cidades poderosas, pois ela foi resultado de décadas de desconfiança acumulada entre Atenas e Esparta, alimentada pelo crescimento do Império Marítimo Ateniense, pelo receio espartano diante da expansão política de uma democracia cada vez mais influente e pela sucessão de conflitos periféricos que envolveram aliados de ambas as potências, transformando o mundo grego num cenário de alianças frágeis e interesses incompatíveis, onde antigos companheiros de batalha das guerras médicas passaram gradualmente a enxergar uns nos outros não parceiros na defesa da liberdade helênica, mas ameaças diretas à própria sobrevivência, enquanto cidadãos comuns assistiam ao desaparecimento da estabilidade construída ao longo do século anterior, sem imaginar que estavam prestes a testemunhar o início de uma das guerras mais devastadoras da antiguidade. Quando Esparta declarou guerra a Atenas em 431 a.C., cada lado depositava confiança nas vantagens proporcionadas pelo modelo de sociedade que havia desenvolvido ao longo das gerações, pois os espartanos acreditavam que a superioridade de seu exército terrestre seria suficiente para devastar a região da Ática e forçar a rendição inimiga, enquanto os atenienses, orientados inicialmente pela estratégia de Péricles, decidiram evitar confrontos diretos em campo aberto e concentrar sua população dentro das muralhas protegidas pela poderosa frota naval
que mantinha o abastecimento através do porto do Píreo. Porém, essa escolha produziu consequências inesperadas, quando a superlotação urbana favoreceu a disseminação de uma epidemia devastadora que matou milhares de habitantes, abalou profundamente o moral coletivo e levou à morte o próprio Péricles, privando Atenas da liderança que havia conduzido seu período de maior esplendor político e cultural. A prolongada duração do conflito intensificou divisões internas e ampliou o desgaste econômico e humano das polis envolvidas, enquanto sucessivos líderes atenienses defendiam estratégias frequentemente contraditórias entre prudência diplomática e ambições expansionistas, culminando na célebre expedição à Sicília, iniciada em 415 a.C., empreendimento militar grandioso concebido com o objetivo de ampliar a influência ateniense sobre o Mediterrâneo Ocidental, mas que terminou em desastre absoluto após a resistência organizada por Siracusa e seus aliados resultar na destruição quase completa da frota invasora, na morte ou captura de milhares de soldados e na perda irreparável de recursos materiais, cuja reconstrução exigiria esforços que Atenas já não possuía condições de sustentar, transformando aquele episódio num símbolo eloquente dos perigos associados à arrogância política e ao excesso de confiança nas próprias capacidades. Esparta soube explorar as fragilidades crescentes de sua adversária ao estabelecer uma improvável aproximação com a Pérsia, recebendo apoio financeiro que permitiu fortalecer sua marinha e desafiar diretamente o domínio naval ateniense, enquanto revoltas e mudanças de alianças multiplicavam-se em diferentes regiões do mundo grego, prolongando uma guerra caracterizada não apenas por batalhas convencionais, mas também por cercos, traições e crises sucessivas que corroíam lentamente os fundamentos sociais e econômicos das comunidades envolvidas, até que em 404 a.C., Atenas, privada de sua frota e incapaz de resistir ao bloqueio imposto pelos vencedores, aceitou a rendição e viu instaurar-se o governo oligárquico dos 30 tiranos, período breve, porém marcado por perseguições e violência política que aprofundaram ainda mais as feridas deixadas por quase 3 décadas de conflito incessante. As consequências da Guerra do Peloponeso ultrapassaram amplamente a derrota militar de Atenas e redefiniram o destino da Grécia ao demonstrar que as rivalidades internas podiam destruir conquistas acumuladas ao longo de gerações, pois a desconfiança entre as polis enfraqueceu a ideia de unidade helênica construída durante as guerras médicas. Economias locais foram devastadas pela interrupção do comércio e pela perda de vidas, e pensadores como Tucídides passaram a analisar a guerra não como simples sucessão de feitos heróicos, mas como manifestação das ambições, medos e fragilidades inerentes à natureza humana, oferecendo reflexões que permaneceriam relevantes muito além de seu tempo e revelando que o verdadeiro legado daquele conflito residia não apenas nas ruínas materiais deixadas para trás, mas também na dolorosa consciência de que civilizações extraordinárias podem sucumbir quando a competição pelo poder supera a capacidade de preservar objetivos coletivos e valores compartilhados. O fim da Guerra do Peloponeso não trouxe à Grécia a paz duradoura que muitos haviam esperado após décadas de sofrimento, mas inaugurou um período marcado pela instabilidade política, pelo enfraquecimento das antigas potências e pela crescente percepção de que o mundo construído pelas polis durante o período clássico estava lentamente perdendo a capacidade de sustentar a própria independência, pois Atenas, embora tenha restaurado suas instituições democráticas após a queda do governo dos 30 tiranos, jamais recuperou plenamente o poder econômico e a influência marítima que haviam caracterizado o século de Péricles,
enquanto Esparta, apesar da vitória militar, revelou dificuldades significativas para administrar sua nova posição de liderança num cenário dominado por rivalidades persistentes e pelo desgaste acumulado ao longo de anos de mobilização constante. A sociedade espartana, cuja estabilidade sempre dependeu do equilíbrio delicado entre a pequena elite dos esparciatas e a vasta população de ilotas submetidos ao seu controle, começou a enfrentar desafios internos que enfraqueciam gradualmente as bases do sistema político e militar, responsável por sua antiga reputação de invencibilidade. Pois a redução no número de cidadãos plenos, associada à concentração de propriedades e às dificuldades demográficas, comprometia a capacidade de manter exércitos compostos exclusivamente pelos tradicionais guerreiros espartanos. Ao mesmo tempo em que o temor permanente de revolta cervis continuava exigindo vigilância e recursos consideráveis, revelando que o modelo social construído sobre disciplina extrema e exclusão possuía limitações estruturais difíceis de superar diante das transformações que redefiniam o equilíbrio de forças no restante do território grego. Nesse ambiente de enfraquecimento das duas grandes protagonistas do período clássico, Tebas encontrou oportunidade para assumir papel mais relevante na política helênica, destacando-se, sobretudo, sob a liderança de Epaminondas, estrategista cuja habilidade militar seria responsável por uma das mais importantes reviravoltas da história grega, ao derrotar os espartanos na Batalha de Leuctra, em 371 a.C., utilizando formações táticas inovadoras que romperam o prestígio secular da falange lacedemônia e demonstraram que nenhuma hegemonia permanecia inquestionável diante da criatividade estratégica e das mudanças nas circunstâncias históricas. Enquanto iniciativas destinadas a enfraquecer a influência de Esparta e ampliar alianças regionais buscavam estabelecer uma nova ordem política baseada em relações menos assimétricas entre as polis. Apesar do brilho momentâneo proporcionado pelas vitórias militares e pelo prestígio conquistado através de seus líderes mais notáveis, Tebas não conseguiu consolidar uma supremacia duradoura capaz de substituir definitivamente as antigas potências, especialmente após a morte de Epaminondas na Batalha de Mantineia, em 362 a.C., circunstância que reacendeu disputas regionais e evidenciou a incapacidade das cidades gregas de construir mecanismos estáveis de cooperação num contexto ainda marcado pela desconfiança e pela competição incessante por prestígio e influência, fazendo com que a fragmentação política permanecesse como característica dominante do mundo helênico, mesmo após as lições dolorosas deixadas pela Guerra do Peloponeso e pelos conflitos que se seguiram ao colapso das hegemonias tradicionais. Enquanto as polis insistiam em rivalidades que consumiam recursos e energias preciosas, uma transformação silenciosa ocorria ao norte da Grécia, numa região frequentemente considerada periférica pelos próprios gregos do sul, onde o reino da Macedônia fortalecia suas instituições e reorganizava suas capacidades militares sob lideranças cada vez mais ambiciosas, preparando-se para desempenhar papel decisivo numa conjuntura em que a falta de unidade entre Atenas, Esparta, Tebas e outras cidades criava condições favoráveis para a ascensão de novas forças políticas, demonstrando que o declínio do protagonismo clássico das polis não significava o desaparecimento da influência cultural grega, mas indicava o encerramento gradual de uma era histórica caracterizada pela autonomia cívica e pela multiplicidade de centros independentes que, durante séculos, haviam moldado a trajetória da civilização helênica. Durante muito tempo, os macedônios foram vistos pelos gregos do sul com uma mistura de desprezo e desconfiança,
considerados por muitos como habitantes de uma região periférica, cujos costumes pareciam menos refinados do que aqueles cultivados nas grandes polis clássicas. Mas essa percepção começou a mudar drasticamente quando Felipe II assumiu o trono da Macedônia em 359 a.C. e encontrou um reino ameaçado por invasões externas, disputas internas e fragilidades institucionais que poderiam facilmente conduzi-lo ao colapso, circunstância que exigiu do novo soberano não apenas habilidade militar, mas também visão política suficiente para reorganizar estruturas administrativas, fortalecer a autoridade central e transformar uma monarquia vulnerável numa potência capaz de interferir decisivamente nos assuntos do mundo grego, inaugurando uma nova fase histórica cujas consequências ultrapassariam em muito as fronteiras da própria Macedônia. Compreendendo que a superioridade militar constituía requisito indispensável para a consolidação do poder, Felipe promoveu reformas profundas em seu exército, aperfeiçoando o modelo da falange através do uso das sariças, longas lanças que ampliavam significativamente o alcance ofensivo dos soldados e criavam formações compactas extremamente difíceis de romper em confrontos diretos, ao mesmo tempo em que investia no treinamento contínuo das tropas, no fortalecimento da cavalaria e na integração entre diferentes unidades especializadas, estabelecendo uma máquina militar disciplinada e flexível, cuja eficácia logo se tornaria evidente tanto na contenção de ameaças regionais quanto nas campanhas destinadas à expansão da influência macedônia, permitindo que a combinação entre inovação tática e liderança estratégica substituísse antigas limitações associadas à imagem de um reino considerado secundário pelas elites helênicas. Entretanto, Felipe não construiu sua hegemonia exclusivamente através da força das armas, pois demonstrou extraordinária habilidade diplomática ao utilizar alianças matrimoniais, negociações oportunas e intervenções calculadas nos conflitos internos das polis gregas, para ampliar gradualmente sua esfera de influência, explorando rivalidades acumuladas entre cidades que continuavam incapazes de superar divisões históricas, mesmo após as devastadoras consequências da Guerra do Peloponeso, circunstância que lhe permitiu apresentar-se simultaneamente como mediador, protetor e potencial líder de uma Grécia fragmentada, enquanto consolidava o controle sobre territórios estratégicos e fortalecia a posição econômica e política da Macedônia num contexto em que muitas comunidades gregas já não possuíam recursos suficientes para sustentar longos períodos de resistência organizada. A crescente expansão macedônia despertou preocupações entre defensores da autonomia tradicional das polis, especialmente em Atenas, onde oradores como Demóstenes denunciavam o perigo representado pela ascensão de Felipe e conclamavam os cidadãos a abandonar a passividade diante daquilo que consideravam uma ameaça direta à liberdade helênica. Porém, décadas de rivalidades internas, esgotamento econômico e dificuldades para coordenar ações conjuntas comprometiam a capacidade de resposta dos gregos, de modo que a formação de coalizões destinadas a conter o avanço macedônio ocorreu tardiamente e enfrentou obstáculos significativos relacionados à falta de confiança mútua entre antigos adversários, tornando cada vez mais provável a transferência definitiva do centro de poder para além das fronteiras das polis clássicas que haviam dominado os séculos anteriores. A confirmação dessa transformação histórica ocorreu em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, quando as forças macedônias derrotaram a coalizão formada por Atenas e Tebas, encerrando simbolicamente o período em que as cidades gregas exerciam plena autonomia política e estabelecendo as bases para uma nova ordem liderada pela Macedônia, na qual Felipe
procuraria apresentar-se não como destruidor da herança helênica, mas como agente de sua unificação diante de desafios externos maiores, especialmente aqueles representados pelo antigo Império Persa, demonstrando que a incapacidade das polis de preservar uma cooperação duradoura havia aberto caminho para o surgimento de formas mais centralizadas de autoridade e preparando o cenário para a extraordinária trajetória daquele que herdaria não apenas um reino fortalecido, mas também o ambicioso projeto de levar a influência grega muito além dos limites tradicionais do mundo conhecido. Alexandre nasceu em 356 a.C., na cidade de Pela, capital do Reino da Macedônia, num período em que as transformações políticas iniciadas por seu pai começavam a alterar profundamente o equilíbrio de poder no mundo grego, e desde cedo foi preparado para assumir responsabilidades compatíveis com a posição que ocuparia no futuro. Recebendo uma educação cuidadosamente planejada, que buscava desenvolver não apenas habilidades militares e administrativas, mas também uma compreensão mais ampla da cultura helênica, circunstância que levou Felipe II a confiar a formação intelectual do príncipe a Aristóteles, um dos pensadores mais influentes de sua época, cuja presença marcaria profundamente a maneira como Alexandre passaria a interpretar a política, a natureza humana e o significado do legado cultural herdado das gerações anteriores. Sob a orientação de Aristóteles, Alexandre teve contato com conhecimentos relacionados à filosofia, à ética, à retórica, à medicina, à geografia e à literatura, sendo particularmente impactado pelas narrativas heróicas presentes nas obras atribuídas a Homero, nas quais figuras como Aquiles eram apresentadas como exemplos de coragem, ambição e busca pela glória imortal, ao mesmo tempo em que absorvia valores associados à superioridade cultural grega e à importância da excelência individual, desenvolvendo uma personalidade na qual conviviam disciplina estratégica, curiosidade intelectual e uma extraordinária confiança na própria capacidade de realizar feitos considerados impossíveis, elementos que futuramente influenciariam tanto suas decisões militares quanto sua forma de relacionar-se com os diferentes povos incorporados ao seu domínio. Quando Felipe II foi assassinado em 336 a.C., Alexandre assumiu o trono macedônio numa conjuntura delicada em que diversas regiões, submetidas à autoridade da Macedônia, enxergavam a sucessão como oportunidade para recuperar a independência perdida, obrigando o jovem rei a agir rapidamente para reafirmar seu poder através de campanhas destinadas a neutralizar rebeliões e demonstrar que a mudança de governante não significava enfraquecimento do reino, enquanto, ao mesmo tempo, herdava o projeto político concebido por seu pai de liderar uma grande expedição contra o Império Persa, iniciativa apresentada não apenas como empreendimento militar voltado à conquista territorial, mas também como resposta histórica aos conflitos travados entre gregos e persas durante os séculos anteriores, conferindo ao futuro avanço macedônio um significado simbólico capaz de mobilizar diferentes setores do mundo helênico. A trajetória que se abriria diante de Alexandre representava, de certa maneira, a convergência de muitos dos processos históricos que haviam moldado a civilização grega desde seus períodos mais antigos, pois nele coexistiam a tradição guerreira desenvolvida por sociedades que valorizavam coragem e disciplina, a influência intelectual proveniente do florescimento filosófico ateniense e a ambição política, nascida das sucessivas tentativas de unificar comunidades frequentemente divididas por rivalidades internas, fazendo com que sua figura surgisse como síntese de um legado construído ao longo de séculos de transformações, conquistas, crises e renascimentos,
ao mesmo tempo em que anunciava o início de uma nova etapa histórica, na qual os limites geográficos anteriormente associados ao mundo grego seriam ultrapassados por uma expansão sem precedentes. A história da Grécia Antiga, iniciada entre os palácios minoicos de Creta e as fortalezas micênicas, erguidas sobre colinas da Grécia continental, atravessou períodos de esplendor e colapso, testemunhou o nascimento das polis, a invenção da democracia, o florescimento da filosofia, as vitórias contra invasores estrangeiros e as tragédias provocadas pelas guerras entre cidades irmãs, revelando uma civilização marcada por extraordinária capacidade de reinventar-se diante das adversidades e de transformar experiências históricas complexas em reflexões duradouras sobre política, ética, arte e condição humana. De modo que, mesmo quando a autonomia das antigas cidades começou a desaparecer sob o domínio macedônio, as ideias produzidas por gregos continuaram a exercer influência muito além de seu tempo, preservando através das gerações a convicção de que compreender o passado significa também reconhecer como os sonhos, erros e conquistas daqueles que vieram antes continuam presentes na construção do mundo em que vivemos.